Você acorda com uma notícia que parece boa. Finalmente, um cessar-fogo. Depois de semanas de tensão, ameaças, ataques, um acordo, uma pausa, um respiro. E por algumas horas, o mundo acredita. Talvez agora vá, talvez tenha acabado. Mas aí, menos de 24 horas depois, tudo desmorona. Bombas voltam a cair, explosões, caos, mortes. E o que parecia o começo da paz vira só mais um capítulo da guerra. O Estreito de Hormuz, um dos pontos mais importantes do planeta, é fechado novamente. E isso não é um detalhe. Isso é como apertar um botão que afeta o mundo inteiro. Porque por ali passa uma parte gigantesca do petróleo global: energia, economia, transporte. Quando Hormuz fecha, o mundo sente. E dessa vez, o fechamento vem com ameaça. O Irã diz: se o acordo não for respeitado, nada passa. E o motivo? Bombardeios. Ataques de Israel no Líbano. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o ponto-chave. O cessar-fogo não durou nem um dia, menos de 24 horas. Isso não é só fracasso, isso é sinal de algo muito mais grave. Ninguém está realmente no controle. Porque enquanto um lado fala em paz, outro continua atacando. E no meio disso, quem paga o preço são pessoas que nem fazem parte da decisão. Mais de 100 mortos em poucas horas, centenas de feridos. Gente que estava em casa, gente que não estava lutando. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder. Se nenhum cessar-fogo de emergência consegue durar, o que sobra? Agora, olha o nível da confusão. O acordo teria sido mediado pelo Paquistão, incluindo várias frentes: Irã, Estados Unidos e o Líbano. Só que aí, Israel diz: não, o Líbano não está incluído. E os Estados Unidos concordam. Ou seja, nem o acordo é claro. Cada lado interpreta do seu jeito, e isso é a receita perfeita para o desastre. Porque quando não existe uma regra clara, cada um joga como quer. E quando isso acontece, a guerra nunca para. Agora entra outro ponto que pouca gente percebeu, mas é gigante. Isso não é só uma guerra de bombas, é uma guerra de narrativas. De um lado, Donald Trump dizendo que venceu, que o Irã recuou, que conseguiu impor condições. Do outro, o Irã dizendo exatamente o contrário, que forçou os Estados Unidos, que mostrou poder, que elevou o preço da negociação. Então, quem está falando a verdade? Talvez ninguém. Porque em guerra, a verdade é sempre a primeira a morrer. E enquanto isso, o jogo real acontece por trás. O Irã percebeu algo fundamental. Ele não precisa vencer militarmente. Ele só precisa gerar medo. Medo suficiente para travar rotas. Medo suficiente para encarecer seguros. Medo suficiente para fazer navios pensarem 2 vezes antes de passar. E pronto, a economia global começa a sentir. Preço do petróleo sobe, frete aumenta, produtos ficam mais caros, e isso chega em todo mundo, inclusive em você. Agora pensa no tamanho disso. Uma decisão em um ponto do Oriente Médio pode impactar o preço do combustível no Brasil. Isso já está acontecendo, e pode piorar, muito. E enquanto isso, os líderes continuam jogando. De um lado, interesses políticos, poder, influência. Do outro, alianças estratégicas, pressões. E no meio, um mundo inteiro tentando entender se isso vai escalar ou se ainda dá tempo de parar. Mas tem um detalhe que deixa tudo ainda mais tenso. Quanto mais esse conflito avança, mais difícil fica voltar atrás. Porque agora não é só sobre guerra, é sobre reputação. Nenhum lado quer parecer fraco. Nenhum lado quer recuar primeiro, e isso é perigoso, porque guerras não escalam só por estratégia, elas escalam por ego, e quando o ego entra no jogo, a lógica sai. Agora adiciona mais uma camada. Especialistas já começam a falar em alta probabilidade de escalada, e faz sentido, porque olha o cenário: cessar-fogo quebrado em menos de 24 horas, estreito fechado, bombardeios ativos, narrativas conflitantes, pressão econômica global. Isso não é estabilidade, isso é pré-caos.
E talvez o mais assustador de tudo é que ninguém parece ter um plano claro de saída. Porque entrar em uma guerra é fácil, o difícil é sair dela. E agora parece que alguém abriu uma porta e não sabe mais como fechar. A pergunta que fica é simples, mas pesada. Isso ainda pode ser controlado ou a gente já está assistindo o começo de algo muito maior? Porque se o Estreito de Hormuz continuar fechado, se os ataques continuarem, se os acordos continuarem sendo ignorados, isso deixa de ser um conflito regional e vira um problema global. E quando isso acontece, ninguém fica de fora, nem você.